Então a gente vai falar um pouquinho sobre as religiões do Espírito. Religiões? Isso, as religiões do Espírito. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o protestantismo pentecostal, neopentecostal e carismático. E a gente já falou algumas vezes que o pentecostal é aquele em que depois do denominacionalismo tem uma ênfase no batismo com o Espírito Santo, e depois disso daí a gente tem o que a gente chama de renovados, que são aqueles das igrejas tradicionais que aderem ao pentecostalismo, mas não saem da sua base histórica. Por exemplo, o pentecostalismo surge como um novo movimento, é uma igreja nova, entende? O movimento de renovação não é uma igreja nova, mas é a igreja antiga aderindo ao pentecostalismo, entende? É como, por exemplo, surge a Assembleia de Deus, inclusive no catecismo. Exatamente, que aí é renovação carismática. Então, por exemplo, você vai ver que por exemplo, tem os batistas que aderem ao pentecostalismo, mas eles não se tornam pentecostais, eles se tornam renovados, entende? Temos os católicos que aderem ao pentecostalismo, mas eles não são pentecostais, eles são católicos, entendeu? Exatamente. O pentecostal é o que? É aquele cara que rompeu, é uma nova visão de igreja protestante, é um novo rumo de igreja cristã. Pastor, como é que eu posso dizer? Será que esses caras, quando fazem essas divisões ou subdivisões de igreja, eles têm esse pensamento? Quem começa, não. Lutero não quis começar o luteranismo. No dia de hoje, o cara abre uma portinha ali, igreja pentecostal. Não. Ele não sabe nem o que significa. Não. Por exemplo, muita gente que é pentecostal não sabe que existem outras visões. Pelo contrário, acha que os outros estão errados e ele está certo. Ele nem sabe quando começou o movimento pentecostal. Ele de repente entende que ele está ligado diretamente ao Novo Testamento. Está dando para entender? Ele não sabe que tem todas essas nuances aí. Entende? Ele aceitou Jesus, pô, acabou. E seguiu a vida dele. E a tendência das pessoas é a não estudar. E nisso que não estuda, ela acha o quê? Que a vida cristã dela é aquela bolha lá da igreja dela. Deu para entender? Então aquilo ali é a vida cristã toda. Agora, quando, por exemplo, ela começa a se preparar teologicamente, ela percebe que a visão da igreja dela é uma de muitas outras visões do cristianismo. Ela começa a perceber que assim, existe a igrejinha dela, que veio de uma igreja, que veio de uma igreja, que veio de uma igreja, e que não tem ninguém original nesse negócio. Todo mundo diz que está voltando para o Novo Testamento, só que ninguém se encontra. Todo mundo está fundamentado no Novo Testamento e ninguém concorda? Como é que é isso? Entende? Os líderes não conhecem ou estão de mazela. Porque é o seguinte, o assembleano, ele está obedecendo a Bíblia, o batista está obedecendo a Bíblia, o presbiteriano está obedecendo a Bíblia, o metodista está obedecendo a Bíblia, o católico está obedecendo a Bíblia, o ortodoxo está obedecendo a Bíblia, todo mundo está obedecendo a Bíblia. Aí você vai comparar, cada um foi para um lado. Então você sabe que não é bem assim, entendeu? Então aí, digamos, por aí. E nesse caso, a gente, por exemplo, pegando aqui a partir da aula de Vanderlei Pereira da Rosa, baseado em Antônio Gouveia Mendonça, na sua obra Protestantes, Pentecostais e Ecumênicos, o campo religioso e seus personagens, a gente observa nessas religiões do Espírito que temos os pentecostais clássicos, que é o que a gente conhece, né? Rua Azul, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, aquela coisa todinha. E Evangelho Quadrangular. No nosso contexto aqui, a gente já observa que assim,
embora o evangelho quadrangular comece no pentecostalismo, mas vai dando origem ao neopentecostalismo, certo? Com aquela ênfase na cura divina, na questão da manifestação dos milagres. Você percebe que o pentecostal clássico ele está mais preso à questão dos dons, das línguas, do batismo no Espírito e tal. Aí você percebe que o neopentecostal já vem mais para a questão da cura. E aí você percebe o brotar da teologia da prosperidade. A gente já começa a enfatizar mais uma vida melhor aqui, certo? Então você tem os pentecostais clássicos, você tem no caso aqueles, né, que estão no contexto neopentecostal da cura divina, e os carismáticos. Bem, a cura divina obviamente faz parte da história judaico-cristã. Você vai ver cura na Bíblia, sem problema nenhum. Em textos do Antigo Testamento e Novo Testamento, a finalidade da cura divina era variada. Em alguns casos, a cura tinha como propósito, como objetivo, o anúncio do reino vindouro. Lembra quando Jesus opera milagre e aí o pessoal vem perguntar: João quer saber, você é aquele que havia de vir ou temos que esperar outro? E Jesus falou: olha aí o que você está vendo, o milagre acontece, isso é o sinal do reino, certo? Então a gente verifica que a cura tinha um objetivo de anunciar o reino vindouro, esse novo tempo, né, que finalizaria um tempo de sofrimento. Lucas 7, versículo 18 a 23. Em outros casos, a cura poderia estar relacionada à restauração de uma ordem perdida ou de uma ordem ameaçada. Então a gente vai verificar, né, que assim, a Bíblia mostra algumas referências. Número 12, versículo 13, segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6, Lucas 22, versículos 51 a 52. E a gente também tem o restabelecimento da ordem, né, por vezes relacionado à expulsão de demônios, os inimigos dessa ordem, né? Você vai ver Jó capítulo 2 e em diante, você vai perceber que há uma noção de que o mal no mundo está relacionado à ação de seres espirituais. Lucas capítulo 6, versículos 17 a 19. A cura divina também era a manifestação da misericórdia divina. Mateus 14, 14, Lucas 7, 7, João 4, 47, Tiago 5, versículos 14 e 15. Então você vai perceber que há um interesse em Deus de curar as pessoas por misericórdia dessas pessoas. De modo geral, os diversos ramos do cristianismo têm mantido a crença na cura divina. Então você vai ver possivelmente católico, evangélico, copta, ortodoxo, crendo que Deus cura. Mas enquanto igrejas reformadas oram por cura de forma genérica e passiva, nas pentecostais a oração pela cura é ativa e exercida por quem tem poder como dom especial do Espírito. Então você vai reparar, no caso, nas igrejas de protestantismo de missão, as igrejas reformadas, as igrejas que a gente chama de históricas, a gente vai perceber aquela coisa: Senhor, vai lá, visita a irmã Carla, cuida da tua serva, cura a tua serva daquela enfermidade, em nome de Jesus. Moisés pedindo ao Senhor por milhão. Entendeu? E tal. Agora, por exemplo, enquanto a gente tem isso no ambiente tradicional, no ambiente pentecostal, a gente tem mais aquela questão de: olha, a irmã Patrícia, quando ela ora, é batata. Entendeu? Então, geral, segunda-feira, 9 horas da manhã, tem oração lá na igreja. Vamos lá na irmã Patrícia. A irmã Patrícia, bota a mão na cabeça do meu filho. E tu, assim, é uma coisa mais ativa. No ambiente tradicional é aquela coisa: Pastor Fernando, ora lá pelo meu marido, ora pela minha esposa, ora pelo meu filho. Tudo bem, irmão, vamos orar e tudo tal. Agora, na visão pentecostal, pastor, trouxe aqui meu filho, bota a mão na cabeça dele, tira esse mal agora,
entende? É uma coisa assim, mais enérgica, mais ativa, mais concreta, né? Mas nós podemos chamar isso de dom também, de cura. Então, porque nesse caso, a gente não está apenas pedindo uma oração, a gente está pedindo para, né, não chega a se determinar, mas está pedindo para que uma pessoa exerça o dom de curar, entende? Então, a gente observa a diferença entre o movimento pentecostal e as igrejas tradicionais. Nas igrejas tradicionais, a intercessão é meramente formal, e na prática individual da visitação a enfermos, a oração nunca significa um pedido de cura, mas é mais um consolo ou uma boa preparação para a pessoa para a morte. Você vai ver muitas vezes na igreja tradicional uma postura do tipo: Senhor, faz a tua vontade, aquele negócio todinho, sendo que, por exemplo, eu sou do pensamento que eu preciso dizer para Deus fazer a vontade dele. Eu preciso falar assim: Senhor, faz a tua vontade. Ele vai fazer a vontade dele, acabou, pô, ele é Deus, já era, entende? Mas eu entendo, respeito, né, a essa questão. E assim, no caso pentecostal, já é mais aquela questão do dom. O irmão tem dom de curar, então vamos lá no irmão que tem dom de curar, uma coisa mais ou menos assim, porque isso é mais explorado, isso é mais observado, mais buscado, há uma atenção maior a isso. No ambiente tradicional, não sei por qual motivo, mas não se dá muita atenção a isso. Todo mundo ora, vamos ver o que Deus faz e tudo tal. E a gente, obviamente, tem algumas curas e tudo, mas percebe uma questão mais genérica, no outro é uma questão mais objetiva, certo? E aí, por exemplo, para os pentecostais, Deus concede a certas pessoas, através do Espírito, o poder para lutar, né, em relação a isso. É como se de repente Deus, né, olha, vou matar fulano, acabou, chega, né, o tempo dele já acabou, tá bom, pela cara da Carla, não é que Deus vai matar, Deus vai tirar a vida, tá bom, tirar a vida, né? Então assim, ele deu, ele levou, o que eu vou fazer? Exatamente, eu nem sabia que eu ia nascer, ele me trouxe. O dia que ele levar, tá levado, acabou, né? Então esquece o verbo matar, tá bom? Aí nesse caso, por exemplo, na questão tradicional, geralmente assim, né, Deus, né, tem seu momento, Deus sabe todas as coisas, Deus está levando o irmão Fernando, acabou. No ambiente pentecostal, não, Senhor, irmão Fernando é teu servo, tira o teu servo da sepultura, não, ele não vai, tá, Senhor, né? Então é um negócio meio que quase contra a vontade de Deus, né? Então aquele negócio assim, eu vou partir para cima, entende? É uma coisa do tipo, olha, se Deus levar, ele pode até levar, mas eu vou tentar dar uma puxada, né? Não, Senhor, não leva agora não, entende? É coisa mais ou menos assim. Então a gente percebe mentalidades diferentes em relação a isso. Então, nesse caso, a gente observa, né, uma postura mais aguerrida, certo? Nesse aspecto. Então a gente tem algumas distinções, né, entre os pentecostais clássicos, entre os neopentecostais e entre os carismáticos, perdão.